O volume de crédito no Brasil segue em recuperação com as operações do BNDES e também para pessoas físicas, mas a taxa de inadimplência sobe e, segundo o Banco Central, fechou o mês de junho em 5,7%, a taxa média para pessoas físicas 8,6%. Eu converso sobre a relação e as perspectivas para crédito e inadimplência com o Fernando Manfio, sócio-diretor da WithRisk, que é uma empresa especializada na gestão de risco. Fernando, muito obrigado por sua presença aqui na Bloomberg. A inadimplência medida pelo Banco Central, ela vem mostrando uma aceleração nos últimos meses. Um levantamento específico da empresa de vocês, a WithRisk, mostra a taxa de atrasos da pessoa física em 12,9% em maio, bastante alta em relação aos números do Banco Central. Por que essa diferença e por que esse número maior? A diferença básica é a base de dados que a gente usa, que ela exclui produtos como consignado, produtos como veículos e crédito imobiliário, que tende a trazer esse nível mais para baixo, por causa que a inadimplência específica desses produtos é menor naturalmente que os demais produtos. Então, na sua avaliação, a taxa medida pela WithRisk mostrou de janeiro até maio um aumento de 4 pontos percentuais e meio. Por que esse aumento da inadimplência nesse período do ano, Fernando? Esse aumento já era esperado, mesmo no momento pré-crise, por isso a gente faz esse estudo, né, com o boom de auto de veículos e consignado. A gente tem uma diminuição natural por serem produtos de menor inadimplência do indicador, então a gente faz esse trabalho de medir os produtos exatamente para fazer uma previsão da inadimplência real do que vai acontecer. Isso já vinha mostrando antes da crise um aumento para esse ano devido à euforia do crédito e da falta um pouco de consciência, né, que o mercado brasileiro como um todo tinha com relação a crédito. Então já era esperado. Com a crise isso se agravou um pouco por algumas razões. Uma delas, uma questão matemática, porque assim, os clientes inadimplentes continuam na base e com a diminuição da concessão do crédito, você tem um mix de clientes muito mais inadimplentes do que anteriormente. Então você tem naturalmente um aumento do numerador e uma diminuição do denominador, causando um impacto numérico disso. Um outro ponto importante com relação à crise é que esse crédito anteriormente era usado para pagar, um novo crédito era usado para pagar um crédito antigo. Existe uma transferência de dívida de uma instituição para outra. Com a diminuição da oferta de crédito, essa transferência também diminuiu, o que faz com que os clientes inadimplentes continuem inadimplentes. Então esses foram os aspectos que fizeram esse número se agravar um pouquinho mais. Fernando, 12,9% de inadimplência em maio, até o mês de maio, segundo a WithRisk. Na sua avaliação, esse número chegou ao teto ou até que ponto a inadimplência pode chegar, segundo os levantamentos de vocês? E quando podemos falar numa queda da inadimplência? Chegar ao teto não chegou. A gente acredita que ainda vai para o terceiro trimestre um certo aumento, difícil dizer o quanto. A gente tinha falado em 20%, já atingimos os 20% que a gente tinha mencionado. Então deve aumentar de 5% a 10% ainda, com mais ou menos uma previsão não perfeita, mas é o esperado. E com a diminuição, exatamente porque o crédito também está voltando, então de novo começa a voltar o mix de produtos, né? E as novas safras que estão acontecendo, quer dizer, novas entradas de crédito de 2009, têm tido um pouco mais de rigor com relação às políticas de crédito, ou seja, traz um mix melhor para o final do ano. Então o que a gente espera é o final do ano um pouco melhor e 2010 sim, aí sim a retomada dos números de inadimplência, dos patamares de inadimplência. Fernando, na sua avaliação, esse agravamento da crise, esse período de crise desde o segundo semestre do ano passado, ele fez com que as instituições, ou seja, quem dá o crédito no país, amadurecesse, ou seja, concedesse um crédito melhor para o tomador? Certamente, né? Essa acho que a crise, de um certo aspecto, apesar de alguns setores isso foi um pouco cruel, como veículos usados, por exemplo, uma série de fatores, mas no geral a crise foi saudável, vamos dizer assim, eu posso chamar dessa maneira, porque você tem uma maior consciência das empresas buscando serviços de inteligência, buscando ferramentas e amadurecendo suas políticas para um 2010 um pouco melhor do que foi 2009 e a partir daí então uma retomada do crédito um pouco mais consciente. Fernando, muito obrigado por sua presença e por sua entrevista. Eu acabo de conversar com Fernando Manfio, sócio-diretor da WithRisk, uma empresa especializada na gestão de risco, falando sobre a relação entre inadimplência, crédito e também as perspectivas para esse mercado aqui no país.